Quão grandes, perigosas e venenosas as aranhas podem realmente ser. Todos nós já vimos nos filmes de terror aquelas aranhas gigantes e mortais, criaturas do tamanho de um carro, monstros animatrônicos com presas enormes e uma dúzia de olhos. Imaginar um mundo onde algo assim caminha pelas sombras com 8 pernas já seria assustador por si só. Na vida real, a maior aranha que existe é a caranguejeira Golias. Ela vive nas florestas tropicais do norte da América do Sul. A envergadura das pernas pode chegar a cerca de 30 centímetros, praticamente do tamanho de um prato de jantar. Mas ter um corpo grande não significa automaticamente ter um veneno forte. A picada dela, em termos de toxicidade, é mais parecida com a de uma abelha. O completo oposto é a aranha de teia em funil de Sydney. Ela mede por volta de 5 centímetros, mas tem um dos venenos mais potentes e rápidos entre todas as aranhas. Sem um antiveneno aplicado rapidamente, entre 15 e 60 minutos, a picada pode ser fatal. Mas vamos voltar para a teoria. A Terra poderia algum dia produzir uma aranha do tamanho de um cachorro ou até de um ser humano? As aranhas respiram através de traqueias e de estruturas chamadas pulmões foliáceos. Conforme o corpo aumenta, fica cada vez mais difícil o oxigênio chegar às regiões internas. No período carbonífero, existiram artrópodes gigantes, como o milípede artropleura, de 2 metros, e libélulas com mais de 70 centímetros de envergadura. Mas naquela época, o nível de oxigênio atmosférico girava em torno de 35%, muito mais alto que os 21% atuais. Também existe o problema do exoesqueleto e das pernas simplesmente não suportarem o próprio peso. A massa cresce mais rápido do que a espessura e a resistência das estruturas que sustentam o corpo. Sob a gravidade da Terra, uma aranha de 2 metros com as mesmas proporções das aranhas reais provavelmente nem conseguiria caminhar. As pernas desabariam sob o próprio peso. Então sim, aranhas reais podem ser grandes, perigosas e altamente venenosas, mas estão muito longe dos monstros cinematográficos que vemos nos filmes de terror. Nas profundezas das florestas tropicais da América Central e do Sul, vive um inseto que merecidamente conquistou um status lendário, a formiga-bala. À primeira vista parece apenas uma formiga grande, com cerca de 2,5 centímetros de comprimento, um corpo preto e elegante e mandíbulas fortes. Mas essa criatura está armada com uma das picadas mais dolorosas já registradas no mundo natural. Pessoas que a experimentaram dizem que é como levar um tiro, e é exatamente por isso que ela é chamada de formiga-bala. Essa formiga não usa seu ferrão aleatoriamente, ela não é agressiva sem motivo, mas se você se aproximar demais de seu ninho ou perturbar sua colônia, ela não se detém. A picada libera uma neurotoxina poderosa, chamada poneratoxina, que causa instantaneamente uma sensação de queimação, seguida por ondas de dor intensa, que podem durar até 24 horas. Nem 10 minutos, nem 1 hora. Um dia inteiro de agonia profunda, latejante, quase paralisante. Cientistas que estudam os níveis de dor de picadas de insetos usam algo chamado índice de dor por picada de Schmidt. A formiga-bala está bem no topo, mais alta que as vespas, até acima da infame tarântula. O homem que criou o índice descreveu a dor como andar sobre carvão em brasa, com um prego de 7 centímetros no calcanhar. Apesar de tudo isso, algumas tribos na Amazônia usam formigas-bala como parte de um teste tradicional de resistência. Jovens guerreiros vestem luvas de tecido cheias de formigas-bala vivas e devem suportar múltiplas picadas sem pestanejar. É intenso e ganhou atenção viral online, aparecendo até mesmo em programas de sobrevivência na TV e documentários. Mas não se deixe enganar pelo uso cerimonial. Na natureza, as formigas-bala não são algo para se brincar. Elas são territoriais, organizadas e extremamente resistentes. Sua picada não vai te matar, mas pode te derrubar. E se você passar por uma árvore onde elas construíram seu ninho, você não verá apenas uma. Dezenas podem cair em seu corpo, cada uma com a mesma picada brutal. Elas não são apenas dolorosas, elas são inteligentes. As formigas-bala usam sinais químicos para alertar a colônia se uma estiver sob ataque. Isso significa que se uma te picar, reforços provavelmente já estão a caminho. Com uma envergadura tão larga quanto o seu polegar e mandíbulas fortes o suficiente para rasgar a carne. A vespa gigante japonesa não é algo com que você queira se deparar. Conhecida nos últimos anos como vespa assassina, esse inseto ganhou as manchetes por sua chegada à América do Norte, mas aterroriza as florestas do Japão há muito mais tempo. Localmente chamada de Osuzumebachi, essa vespa é rápida, blindada e extremamente agressiva quando ameaçada. A picada de uma dessas vespas não é apenas dolorosa. Ela injeta um veneno poderoso que ataca os tecidos e pode até afetar o sistema nervoso. Em alguns casos raros, especialmente se picadas várias vezes, pode causar complicações graves. O veneno contém uma enzima que rompe as membranas celulares, o que faz com que a área ao redor do ferrão inche e queime. Como se não bastasse, ele também libera um feromônio que sinaliza a outras vespas para atacarem o mesmo alvo. Uma das coisas mais assustadoras sobre essa vespa é como ela se comporta quando encontra uma colmeia de abelhas.
Um pequeno bando de vespas pode destruir uma colônia inteira de abelhas em questão de horas. Elas decapitam abelhas com suas mandíbulas, eliminam larvas e roubam a colmeia para si. É como algo saído de um filme de guerra. O que as torna especialmente difíceis de deter é sua resistência. Essas vespas podem voar mais de 80 km em um único dia, explorando novos territórios. Elas são incrivelmente bem adaptadas à vida ao ar livre e quase imparáveis quando começam a se movimentar. Em áreas onde foram avistadas fora da Ásia, como no noroeste do Pacífico, equipes especiais foram formadas para rastrear e eliminar ninhos antes que se espalhem. Sua presença não representa apenas um perigo para os humanos, é uma enorme ameaça para as populações de abelhas e a agricultura. Elas parecem saídas de um filme de ficção científica, enormes, com cabeça laranja e asas escuras e poderosas. E assim como um vilão de terror, elas não fazem muito barulho, elas apenas atacam, rápido e forte. Se você ouvir um zumbido baixo e vir algo parecido com um alfinete voando em sua direção, talvez seja a hora de ir na outra direção. Nas paisagens abertas e na densa vegetação da África subsaariana, vive uma mosca que não parece particularmente assustadora, mas sua picada pode mudar vidas. A mosca tsetse pode ser do tamanho de uma mosca doméstica comum, mas carrega um parasita perigoso que causa o que é conhecido como doença do sono, ou tripanossomíase africana. Ao contrário dos mosquitos que picam rapidamente e seguem em frente, a mosca tsetse corta a pele com suas partes bucais serrilhadas e bebe sangue por vários minutos. Se estiver carregando o parasita, a infecção começa silenciosamente. Dias ou semanas depois, os sintomas começam: febre, fraqueza, confusão. Se não for tratado, o parasita pode eventualmente afetar o cérebro. Graças a esforços de saúde em larga escala, os casos diminuíram drasticamente nas últimas décadas. Mas a ameaça não desapareceu. Em algumas aldeias remotas e áreas selvagens, as moscas tsetse ainda estão muito ativas. Rebanhos inteiros de gado podem ser afetados pela mesma doença, tornando-se um problema para a saúde humana e animal. A mosca tsetse evoluiu para ser extremamente eficiente. Ela é atraída por movimento, cor e até mesmo pela respiração. Uma vez pousada, alimenta-se pelo tempo que precisar, sem zumbido, sem aviso. É silenciosa, deliberada e rápida. Curiosamente, esse inseto dá à luz filhotes vivos em vez de botar ovos. A larva se desenvolve inteiramente dentro da mãe e só é liberada pouco antes da pupação. É uma característica rara entre os insetos e uma das muitas razões pelas quais esta espécie se adaptou tão bem ao seu ambiente. As moscas tsetse têm aparecido em discussões sobre saúde global e até mesmo em documentários, mas a pessoa comum ainda não percebe o quão importante elas desempenham em algumas regiões. Elas podem não picar ou formar enxames, mas seu impacto é duradouro e generalizado. Em muitas partes da África, elas não são apenas um incômodo, são uma força que molda a maneira como as pessoas vivem, viajam e criam animais. Parecem inofensivos, barbeiros, mas esse nome esconde um dos insetos mais silenciosamente perigosos das Américas. Encontrados na América Latina e em partes do sul dos Estados Unidos, esses insetos são ativos à noite e frequentemente picam perto dos lábios ou dos olhos, o que lhes rendeu o apelido estranhamente carinhoso. Os barbeiros não são perigosos por causa da picada em si. O problema começa depois. Quando se alimentam de sangue, costumam defecar perto da ferida. Se as fezes infectadas forem esfregadas na picada ou em qualquer mucosa próxima, podem transmitir um parasita chamado Trypanosoma cruzi, causador da doença de Chagas. A maioria das pessoas não percebe nada a princípio. Os sintomas podem levar anos para aparecer. Mas, com o tempo, a infecção pode causar danos discretos ao coração ou ao sistema digestivo. O mais assustador: muitas pessoas só descobrem que estão infectadas quando surgem complicações graves. Esses insetos costumam viver em rachaduras nas paredes, debaixo de colchões ou em telhados de palha. No campo, eles costumam invadir casas e ficar escondidos por meses. São pacientes, silenciosos e muito bons em se manter fora de vista. Existem mais de 100 espécies de barbeiros, mas nem todas carregam o parasita. Ainda assim, como os infectados são difíceis de distinguir, os especialistas recomendam tomar precauções em áreas onde são comuns. Mudanças simples como usar mosquiteiros, vedar frestas nas paredes e evitar dormir ao ar livre em áreas de risco podem fazer toda a diferença. Barbeiros já apareceram em algumas histórias de mistério e suspense, muitas vezes como uma reviravolta exótica, mas a realidade é mais estranha que a ficção. Esses insetos não vêm e vão, eles permanecem, e seu efeito pode ser duradouro se não for notado. Eles são mais um lembrete de que os perigos mais assustadores costumam chegar silenciosamente, enquanto você dorme profundamente. Nas profundezas da floresta amazônica, há um besouro que parece saído de um filme de ficção científica. O besouro titã é um dos maiores besouros do planeta, crescendo até 17 centímetros de comprimento. E isso é maior do que a maioria dos smartphones. E não é só o tamanho, é o poder. Essas mandíbulas enormes podem quebrar lápis de madeira ao meio. O que torna esse besouro tão intimidador é o quão sólido ele é. Ele não depende de veneno ou ferrões. Ele não precisa deles. A defesa do besouro titã é pura força. Suas mandíbulas são afiadas e fortes o suficiente para perfurar a pele.
e sua casca grossa é quase impossível de esmagar. Quando ameaçado, ele sibila alto, forçando o ar através de buracos em seus lados, como uma espécie de válvula de pressão, e então levanta o corpo em uma pose ameaçadora. Até mesmo pesquisadores são cautelosos com ele. Embora o besouro titã não seja agressivo por natureza, ele não recua facilmente. Se pego ou manuseado, pode desferir uma mordida dolorosa com suas mandíbulas. Não é algo que você queira descobrir da maneira mais difícil enquanto caminha pela selva. Apesar do seu tamanho, muito pouco se sabe sobre seu ciclo de vida completo. As larvas dos besouros titã nunca foram observadas na natureza. Os cientistas acreditam que elas vivem nas profundezas da madeira e podem crescer até 30 centímetros de comprimento, o que as tornaria uma das maiores larvas de insetos da Terra. Surpreendentemente, esses besouros podem voar. Suas asas grossas se abrem para revelar membranas de voo ocultas. E, embora não sejam os voadores mais graciosos, o som que emitem é suficiente para parar você em seu caminho. É como um helicóptero misturado a um rugido. Eles podem não ser venenosos ou tóxicos, mas em termos de força bruta e aparência pré-histórica, o besouro titã se destaca como um dos insetos de aparência mais assustadora que existem hoje. Se a natureza alguma vez tivesse criado um tanque blindado a partir de um inseto, seria este. Elas se parecem com as abelhas comuns. Mas não se deixe enganar. As abelhas africanizadas, frequentemente chamadas de abelhas assassinas, são mais rápidas, mais agressivas e muito menos tolerantes. Essa espécie híbrida foi criada na década de 1950, durante uma tentativa de criar abelhas mais adaptadas a climas tropicais. Algumas escaparam de um laboratório no Brasil, e o resto é história. Desde então, elas se espalharam pela América Central e do Sul, pelo México e por partes do sul dos Estados Unidos. Elas ainda produzem mel e polinizam, mas têm um pavio curto. Se pressentem perigo para sua colmeia, atacam em grande número e perseguem o alvo por centenas de metros. O veneno de uma abelha africanizada não é mais tóxico do que o de uma abelha comum. O perigo vem do grande volume de picadas. Essas abelhas respondem como uma unidade e não desistem facilmente. Elas são conhecidas por perseguir barulhos altos, animais, equipamentos de jardinagem, até mesmo pessoas que passam por perto. Uma das coisas mais assustadoras sobre elas é a rapidez com que reagem. Enquanto a maioria das abelhas precisa de tempo para avaliar uma ameaça, as abelhas africanizadas enxameiam em segundos. Se você perturbar a colmeia delas, elas não hesitam. É uma perseguição em alta velocidade. Elas já apareceram em filmes, vídeos virais e até inspiraram o enredo de filmes de terror no passado. Mas a realidade é mais calculada do que cinematográfica. Essas abelhas não agem aleatoriamente. Elas estão defendendo seu território com tudo o que têm. Especialistas desenvolveram estratégias para gerenciar colmeias e educar as pessoas que vivem em áreas onde essas abelhas são ativas. Mas mesmo assim, esses enxames são um lembrete de como um pequeno inseto, quando multiplicado aos milhares e movido pelo instinto, se torna uma grande força da natureza. Esta não zumbi, não morde nem voa, mas pode ser um dos últimos insetos com os quais você gostaria de se roçar. A lagarta espinhosa de carvalho parece macia, colorida e até bonita, mas essas cores vibrantes são um aviso. Coberta de espinhos venenosos, ela causa uma ferroada dolorosa ao contato, comparável à de uma vespa. Encontrada principalmente no leste da América do Norte, essa lagarta é minúscula, geralmente com cerca de 2,5 cm de comprimento, e se mistura perfeitamente às folhas. Seu corpo verde e amarelo às vezes apresenta manchas vermelhas ou alaranjadas, dependendo do indivíduo. Parece uma vegetação inofensiva até que você a toque. Cada espinho em suas costas funciona como uma minúscula agulha hipodérmica. Quando pressionada, ela rompe a pele e libera veneno que causa queimação, coceira e inchaço. Em pessoas mais sensíveis, pode causar náusea ou tontura. Embora não seja fatal, a picada pode ser intensa o suficiente para arruinar o seu dia. Elas geralmente são avistadas no final do verão e início do outono, penduradas em carvalhos, cerejeiras ou outras árvores de madeira nobre. Crianças e jardineiros correm maior risco devido à facilidade de não serem notadas. Basta um toque rápido ao tentar alcançar uma folha. O mais surpreendente é o quão avançado é o sistema de defesa dessa pequena lagarta. Ela não depende apenas da cor para assustar predadores. Ela tem o hardware para apoiá-la. E uma vez que passa pela metamorfose, a mariposa adulta é completamente inofensiva e não é venenosa. Esta é a versão da natureza de esconder uma armadilha à vista de todos. É suave, lenta e silenciosa, mas cometa o erro de tocá-la e você a sentirá imediatamente. Às vezes, os insetos mais perigosos são aqueles que não parecem ameaças. Elas não voam e não picam, mas ganharam a reputação de ser um dos enxames de insetos mais temidos do planeta. As formigas correio, também conhecidas como formigas safari, são nativas da África Central e Oriental. Essas formigas se movem em colunas enormes, às vezes com milhões de membros, varrendo a terra como uma onda viva. O que as torna aterrorizantes não é apenas o número delas, é a coordenação. Elas são cegas, mas trabalham juntas usando poderosos sinais químicos. Cada formiga sabe exatamente para onde ir, o que atacar e como se organizar.
Qualquer coisa em seu caminho que não consiga se mover rápido o suficiente, roedores, cobras, pássaros, pode ser esmagada e dilacerada. Suas mandíbulas são como instrumentos cirúrgicos. Uma vez que mordem, não soltam facilmente. Os moradores locais as usam até em emergências como pontos naturais, permitindo que a formiga morda um ferimento antes de remover o corpo e deixar as mandíbulas travadas no lugar. As formigas corretoras são nômades. Elas não constroem ninhos permanentes. Em vez disso, formam ninhos temporários com seus próprios corpos, criando uma estrutura viva chamada bivac. Ele respira, se move e pulsa enquanto a colônia descansa antes de continuar a marcha. Se elas encontram o caminho para uma casa ou assentamento, não é surpresa ver as pessoas se dispersando rapidamente. O enxame não discrimina. Insetos, restos de comida, animais em ninhos. Tudo é reduzido a osso e casca. As formigas corretoras já apareceram em documentários e até inspiraram cenas em filmes de terror e aventura. E embora sua picada não seja venenosa, é extremamente dolorosa e difícil de remover. Seu verdadeiro poder reside na unidade. Elas não atacam sozinhas. Eles sobrecarregam e não param até que não haja mais nada para levar. Começa como uma pequena protuberância, algo que poderia ser uma picada de mosquito. Mas dentro dessa protuberância há algo vivo. A mosca berneira humana tem um ciclo de vida diferente de qualquer outro. Encontrada principalmente na América Central e do Sul, ela deposita seus ovos em outros insetos, como mosquitos ou carrapatos. Quando esses vetores pousam em um humano, os ovos caem e o calor da pele os faz eclodir. A larva se enterra na pele quase imediatamente e começa a crescer. Ela precisa de oxigênio, então deixa um pequeno orifício na superfície. Esse costuma ser o único indício de que algo está errado, até que ela começa a se mover. A sensação pode ser desconfortável e até perturbadora. A larva cresce por semanas dentro do hospedeiro, antes de finalmente emergir. As moscas berneiras não transmitem doenças, mas o processo é invasivo e pode causar infecções se não for tratado adequadamente. Médicos ou especialistas em sobrevivência geralmente removem a larva, cobrindo o orifício de respiração, forçando-a a subir para respirar. Outros usam pinças ou dispositivos de sucção. Por mais perturbador que pareça, a mosca berneira não quer matar ou ferir gravemente seu hospedeiro. Ela só quer um lugar seguro e quente para se desenvolver, mas deixa uma marca, às vezes literalmente. A ferida pode deixar cicatrizes e, em alguns casos, fica inchada ou inflamada por semanas. Elas aparecem em programas de sobrevivência e histórias de viagem há anos, muitas vezes deixando os viajantes chocados com o que trouxeram de volta da selva. A ideia de uma criatura crescendo sob a pele pode soar como algo saído de um filme de terror de ficção científica, mas esta é completamente real e ainda existe. O nome já diz tudo. O percevejo assassino é um caçador, um especialista em abates silenciosos. Encontrado em várias partes do mundo, das Américas à Ásia, esses insetos não apenas picam, eles apunhalam. Usando uma longa peça bucal em forma de agulha chamada probóscide, eles perfuram a concha ou a pele de suas presas e injetam uma enzima poderosa que liquefaz o interior. Em seguida, sugam tudo. Alimentam-se principalmente de outros insetos, mas algumas espécies podem picar humanos se provocadas. A picada é aguda e imediata, e algumas espécies, como o infame barbeiro de que já falamos, podem transmitir parasitas perigosos, mas a maioria dos percevejos assassinos são predadores puros. Alguns até se disfarçam cobrindo o corpo com poeira ou restos de presas antigas. Essa camuflagem os ajuda a se aproximar furtivamente dos alvos, antes de atacar com velocidade letal. Outros esperam imóveis sobre flores, emboscando abelhas e moscas ao pousar. Esses insetos são incrivelmente pacientes. Podem ficar parados por horas sem se mover e, em seguida, entrar em ação em menos de um segundo. Sua precisão e velocidade lhes renderam um culto de seguidores entre especialistas em insetos e sobrevivencialistas. São chamados de assassinos por um motivo. Concluem o trabalho com rapidez, eficiência e sem deixar rastros. É uma guerra furtiva em miniatura, acontecendo em jardins, florestas e campos ao redor do mundo. Eles parecem inofensivos, minúsculos, de cor escura e ágeis. Mas o besouro errante esconde uma arma química mais perigosa do que parece. O melhor conselho é simples. Se um pousar em você, não o esmague. Sacuda-o suavemente. Isso pode salvar sua pele, literalmente. É difícil acreditar que algo tão pequeno possa causar uma reação tão grande. A mosca da manga, também conhecida como mosca do tumbu, é encontrada em partes da África subsaariana. Ela não pica, não zumbia, mas ainda é um dos insetos mais desconfortáveis de se encontrar. Por quê? Porque suas larvas crescem sob a pele humana. A mosca deposita seus ovos em roupas úmidas, roupas de cama ou até mesmo toalhas deixadas secando. Assim que os ovos eclodem, as minúsculas larvas se prendem à pele humana quando o tecido é usado. A partir daí, elas se enterram logo abaixo da superfície e começam a crescer. Ao longo de vários dias, surge uma protuberância semelhante a um furúnculo, geralmente dolorosa e com coceira. No centro, há um pequeno orifício que a larva usa para respirar. É esse orifício de respiração que revela o segredo. Muitas pessoas pensam que é apenas uma picada de inseto inchada,
até que o movimento começa. É então que fica claro que há algo vivo sob a pele. A boa notícia: infestações de mosca da manga são tratáveis. A remoção geralmente envolve o bloqueio do orifício de respiração com vaselina ou outra substância, forçando a larva a subir para respirar. Em seguida, ela pode ser retirada com cuidado. Na maioria dos casos, a ferida cicatriza sem maiores complicações. Ainda assim, a experiência é inesquecível. Viajantes que visitaram áreas afetadas frequentemente trazem a história de volta, sem nem perceber que a estavam carregando. Para os moradores locais, é um risco bem conhecido, e eles desenvolveram o hábito simples de passar roupas depois de secá-las ao ar livre, apenas por segurança. Essa mosca não recebe muita atenção na cultura pop, mas apareceu em histórias de sobrevivência online e vlogs de viagens tropicais. A mosca da manga é um lembrete de que no mundo dos insetos, nem sempre são os insetos grandes que você precisa se preocupar. Às vezes, são aqueles que você nem consegue ver. Os besouros bolha parecem comuns à primeira vista, finos, geralmente de cor metálica, e geralmente encontrados rastejando sobre plantas ou flores. Mas, escondida dentro de seu corpo, existe uma defesa química que é tudo menos comum. Quando perturbados, esses besouros liberam um composto tóxico chamado cantaridina. Ele não pica nem morde, mas ao tocar a pele, queima. Mesmo uma pequena quantidade de cantaridina pode causar a formação de bolhas dolorosas. Essas bolhas incham, estouram e às vezes descamam, deixando a pele em carne viva e irritada. A reação pode ser dramática e, em alguns casos, se espalha se a toxina for acidentalmente esfregada em outras áreas. É por isso que as pessoas costumam se surpreender com a gravidade da lesão, mesmo após um contato mínimo. Encontrados em muitas regiões do mundo, incluindo América do Norte, sul da Europa e partes da Ásia, os besouros bolha vêm em uma variedade de formas e tamanhos. Agricultores e jardineiros os conhecem bem porque se alimentam de culturas como alfafa e batata, mas até mesmo manusear um besouro morto pode ser arriscado. A toxina permanece ativa muito tempo depois que o inseto morre. Curiosamente, a cantaridina tem sido estudada para fins médicos. Em doses rigorosamente controladas, ela tem sido usada para remover verrugas e outros crescimentos de pele, mas fora de um laboratório, os efeitos são imprevisíveis e potencialmente prejudiciais. Se você estiver caminhando ou trabalhando no jardim e vir um besouro estranho e estreito, com asas macias e coloração marcante, é melhor evitar o contato. Não o bata, não o esmague. Simplesmente deixe-o seguir seu caminho. A maioria das queimaduras de pele relacionadas a insetos não vem de formigas de fogo ou vespas. Elas vêm de criaturas como o besouro bolha, pequeno, mas cheio de poder químico. À primeira vista, parece inofensiva. Apenas mais uma formiga marrom avermelhada, do tamanho de um grão de arroz. Mas esse inseto está armado com um dos venenos mais intensos do mundo das formigas. Ele libera uma dose de veneno tão potente que, gota a gota, é mais forte que o de uma cobra. Cientistas que estudam sua picada descobriram que seu veneno contém uma poderosa mistura de alcaloides e proteínas, projetadas para infligir dor e perturbar os nervos. E é aqui que fica assustador. A picada não apenas dói, ela persiste. A dor pode se estender por horas, evoluindo para uma dor profunda e ardente que se espalha do local da picada para o membro. Algumas pessoas descreveram isso como ondas de eletricidade pulsando sob a pele. Não é fatal na maioria dos casos, mas definitivamente não é algo que você gostaria de sentir duas vezes. Formigas colhedoras não picam como abelhas ou vespas. Elas mordem e então giram seus corpos, espetando seu ferrão repetidamente no mesmo local. É como ser atingido por uma pequena máquina de costura venenosa. Uma picada pode ser suficiente para causar inchaço, vermelhidão e aquela inesquecível sensação de queimação. Múltiplas picadas, especialmente de uma colônia defendendo seu lar, podem levar a reações graves, incluindo reações alérgicas em algumas pessoas. Você pode estar perto de um ninho e nem perceber. Então, com um passo em falso, você está cercado. O ataque é rápido, coordenado e doloroso. Insetos como este provam que tamanho não significa nada quando se trata de perigo. A formiga colhedora não precisa de asas ou cores chamativas para ganhar seu respeito. Ela só precisa daquela picada. Parece um brinquedo felpudo, macio, sedoso, quase como um bichinho de estimação enroscado numa folha. Mas não é algo para se pegar. É uma das lagartas mais venenosas da América do Norte. A lagarta-gato esconde suas armas sob aquela pelagem de aparência suave. Entre os pelos, há espinhos afiados e venenosos que perfuram a pele ao contato. Quando alguém roça em um deles, a reação é rápida. Uma ferroada aguda atinge primeiro, seguida por inchaço, vermelhidão e uma sensação de queimação que se intensifica a cada minuto. Em alguns casos, a dor sobe pelo membro, espalhando-se como fogo. As vítimas frequentemente relatam náuseas, suor e até desconforto no peito. Não é raro que as pessoas visitem o pronto-socorro, confusas sobre como algo tão pequeno e macio pode causar tanta dor. Encontrada em estados do sul como Texas e Flórida, essa lagarta se alimenta de carvalhos, olmos e outras árvores comuns. Ela não persegue nem morde, ela espera.
E quando uma pessoa acidentalmente esbarra nela, esses espinhos escondidos afundam sem aviso. Removê-los pode ser complicado, especialmente quando se quebram na pele. Os médicos geralmente recomendam o uso de fita adesiva para retirar os fragmentos. Sua aparência enganosa faz parte do perigo. Ao contrário de vespas ou aranhas, que sinalizam sua ameaça por meio de cores fortes ou presas, a lagarta do gato se mistura ao ambiente. É silenciosa, não se move muito, e é exatamente por isso que as pessoas a tocam. É uma das armadilhas mais inteligentes da natureza, um ferrão disfarçado de penugem. Agora, mude o foco para algo que arde com números. Ao contrário da picada solitária da lagarta de bico vermelho, a formiga de fogo importada opera como uma unidade. Perturbe o formigueiro e, em segundos, dezenas, às vezes centenas, subirão pelas suas pernas e começarão a atacar em sincronia. Elas não picam apenas uma vez, elas mordem, seguram e espetam seus ferrões em um padrão circular. O resultado? Fileiras de ferroadas ardentes que rapidamente se transformam em bolhas com coceira e pus. Essas vergões podem durar dias. Algumas pessoas apresentam inchaço intenso e reações alérgicas. O verdadeiro perigo vem do grande volume de picadas. As formigas de fogo não recuam facilmente. Elas atacam em ondas, e cada picada libera uma pequena dose de veneno chamada solenopsina, uma substância que causa queimação, coceira e, em alguns casos, choque alérgico. As formigas de fogo são especialmente perigosas para aqueles que não conseguem se mover rapidamente, como animais de estimação ou pessoas deitadas no chão. O que as torna ainda mais assustadoras é que elas frequentemente atacam sem aviso. Você sente a picada antes mesmo de vê-las, e uma vez que miram em um alvo, escapar sem múltiplas picadas é quase impossível. Esses insetos não dependem de tamanho ou velocidade. Seu poder reside no trabalho em equipe, na precisão e na agressividade implacável. Ela tem mais de 5 centímetros de comprimento, uma couraça laranja e preta e mandíbulas fortes o suficiente para dilacerar insetos. Quando as pessoas a viram pela primeira vez na América do Norte, as manchetes a chamaram de vespa assassina. Seu nome verdadeiro é vespa gigante asiática e, embora o apelido pareça dramático, ele o ganhou por um motivo. Essas vespas não apenas picam, elas injetam um veneno que destrói tecidos e causa uma dor profunda e ardente. Uma única picada pode causar inchaço, vermelhidão e desconforto intenso, mas múltiplas picadas? É aí que as coisas pioram. Cada picada libera um veneno complexo, carregado com neurotoxinas e enzimas que destroem as células. Algumas pessoas relatam tontura, febre e dificuldade para respirar após algumas picadas. Em casos raros, especialmente em indivíduos sensíveis, a reação pode se tornar grave. Ao contrário das abelhas, elas podem picar repetidamente. E se alguém se aproxima demais do ninho, essas vespas o defendem com velocidade e precisão. Elas costumam mirar no rosto, pescoço e braços, áreas expostas onde a dor é mais difícil de ignorar. Seu voo é rápido, seus movimentos imprevisíveis, e sua picada parece ser perfurada por uma agulha em brasa. No Japão, elas são conhecidas por atacar em grupos. Um único enxame pode derrubar uma colônia inteira de abelhas em questão de horas. Essa reputação as tornou infames em todo o mundo quando avistamentos foram relatados fora de sua área de distribuição nativa. Apesar do pânico causado pelo nome, especialistas enfatizam que elas não buscam conflito com humanos. Mas se uma pessoa se aproxima demais do ninho escondido, as coisas podem mudar rapidamente. Zumbido alto, movimentos bruscos e, então, dor. Alguns a chamam de rainha da dor. Nas profundezas das florestas tropicais da América Central e do Sul, vive uma formiga que parece comum, até picar. A formiga-bala não depende de números nem de truques. Ela se aproxima da ameaça e libera uma ferroada que foi classificada como a mais dolorosa de todos os insetos na Terra. O nome bala não é apenas para enfeitar. As vítimas descrevem a ferroada como a sensação de terem levado um tiro. A dor é imediata, elétrica e percorre todo o corpo. Também não é uma ferroada rápida. A dor pode durar até 24 horas, com ondas de queimação e dor pulsante que percorrem o corpo. Algumas pessoas relatam tremores, suor e até alucinações devido à sua intensidade. Seu veneno contém uma neurotoxina poderosa, chamada poneratoxina, que interfere na capacidade do corpo de enviar sinais de dor adequadamente. É por isso que a picada se espalha para tão longe do local original. Não dói apenas, mas controla o funcionamento dos nervos. As formigas-bala não são agressivas, a menos que sejam ameaçadas. Geralmente, elas sobem em árvores ou vasculham o solo da floresta em busca de alimento. Mas se alguém perturba seu ninho ou agarra um galho em que estão, elas reagem instantaneamente e não param com uma picada. Essas formigas se seguram com suas mandíbulas e picam repetidamente, injetando veneno repetidamente. São vespas do papel, e embora geralmente se isolem, perturbar seu território é um caminho rápido para problemas. Esses insetos não são agressivos por natureza, mas sua picada pode causar dor e queimação que deixam marcas tanto físicas quanto mentais. Quando uma vespa do papel se sente ameaçada, ela desfere uma picada que causa dor aguda e instantânea, seguida de vermelhidão e inchaço. O veneno contém enzimas e peptídeos que desencadeiam inflamação e irritação intensa. Não é apenas uma pequena picada. As pessoas a descrevem como quente, latejante e persistente. Em indivíduos sensíveis, a reação pode incluir inchaço maior e até dormência de curto prazo.
As vespas de papel não perdem o ferrão após atacar, o que significa que podem atacar mais de uma vez. E ao contrário das abelhas, elas costumam dar um aviso, levantam as pernas e batem as asas em um padrão rápido e nervoso. Mas muitas pessoas ignoram esses sinais sutis e chegam muito perto, especialmente quando os ninhos estão escondidos em locais difíceis de ver. Sua reputação como guardiãs do jardim vem de sua dieta. Elas se alimentam de lagartas e outras pragas, ajudando a controlar as populações naturalmente. Mas sua presença calma pode mudar rapidamente se sentirem que seu ninho está em perigo. É quando seus instintos defensivos entram em ação, e a picada se torna sua arma preferida. Silenciosas, precisas e armadas com veneno que queima, as vespas de papel são um lembrete de que alguns dos insetos mais perigosos não precisam persegui-lo. Eles só precisam que você chegue muito perto. As abelhas africanizadas, frequentemente chamadas de abelhas assassinas, ganharam esse apelido não por causa do veneno mais forte, mas pela forma como atacam. Não é o poder de uma picada, é quantas você consegue receber antes de conseguir escapar. Quando perturbadas, essas abelhas respondem com uma força avassaladora. Uma única abelha de guarda pode ativar a colmeia inteira. Em instantes, dezenas, às vezes centenas, cercam a intrusa. Elas seguem por distâncias maiores do que as abelhas comuns, às vezes até 400 metros, e atacam a cabeça, os olhos e a boca com velocidade implacável. Cada picada injeta um veneno quase igual ao de uma abelha comum, mas o grande volume transforma um pequeno incidente em uma ameaça séria. O veneno causa dor aguda, inchaço e queimação nos locais da picada. Em grandes quantidades pode sobrecarregar a capacidade de resposta do corpo. Para pessoas alérgicas ao veneno de abelha, mesmo um pequeno número de picadas pode ser perigoso. Essas abelhas foram criadas a partir de espécies africanas e europeias para aumentar a produção de mel, mas escaparam para a natureza e se espalharam rapidamente pelas Américas. Agora são comuns no sul dos Estados Unidos e em partes da América Central. As abelhas africanizadas são extremamente sensíveis a vibrações, movimentos e até mesmo a cheiros. Equipamentos de jardinagem, animais de estimação ou passos perto de suas colmeias podem detoná-las. Suas colmeias podem ser encontradas em pneus velhos, paredes ou cavidades escondidas, lugares onde as pessoas geralmente não esperam perigo. Ela não voa e não parece especialmente ameaçadora. Mas, na natureza selvagem australiana, a formiga saltadora construiu a reputação de ser um dos insetos mais perigosos do continente. Não por ser agressiva, mas porque sua picada pode desencadear reações alérgicas graves mais rapidamente do que quase qualquer outro inseto de sua classe. Essas formigas não apenas picam, elas saltam. Com pernas poderosas, elas podem se lançar vários centímetros no ar, encurtando a distância entre elas e a ameaça em um piscar de olhos. Uma vez dentro do alcance, elas picam com rapidez e precisão. Seu veneno é potente, composto de peptídeos tóxicos que atacam o sistema nervoso. Para a maioria das pessoas, uma picada causa dor, vermelhidão e inchaço que podem durar horas. Mas em alguns casos, o veneno desencadeia uma reação em cadeia no sistema imunológico que pode levar à anafilaxia. É isso que diferencia a formiga saltadora de bico fino. Ela não depende de números avassaladores ou ataques prolongados. É a química em seu veneno que a torna tão perigosa. Em certas partes da Tasmânia, pesquisadores descobriram que uma porcentagem significativa da população é alérgica à sua picada, o suficiente para causar preocupação em comunidades inteiras. Hospitais nessas regiões até estocam antídotos específicos. Apesar do perigo, as formigas saltadoras de bico fino não parecem causar problemas. São formigas pretas e elegantes, com pernas e mandíbulas alaranjadas, frequentemente encontradas em florestas secas e abertas. Seus ninhos se misturam ao solo, e as formigas cuidam de seus afazeres, a menos que sejam perturbadas. Mas uma vez que o ninho está sob ameaça, elas não hesitam. Com asas azul escuras brilhantes e antenas laranja-fogo, a vespa gavião tarântula parece ter saído lentamente pelo chão ou zumbindo pelo ar em busca de sua próxima aranha hospedeira. Observá-las à distância é verde elétrico ou violeta intenso, dependendo do ângulo. Conhecida como formiga azul, essa criatura não é uma formiga, nem é inofensiva. Na verdade, é uma vespa fêmea sem asas e carrega um ferrão que causa um choque em qualquer um que se aproxime demais. Encontrado principalmente na Austrália, esse inseto ganhou reputação tanto por sua beleza quanto por seu perigo. A picada da formiga azul causa dor intensa e imediata, frequentemente descrita como aguda e quente, com queimação que se espalha pela área afetada. Algumas pessoas sentem um desconforto persistente que dura horas, além de inchaço e vermelhidão. Embora não seja fatal, é forte o suficiente para levar as vítimas ao hospital, especialmente aquelas que reagem mal ao veneno de insetos. As formigas azuis são solitárias. As fêmeas caminham por áreas gramadas em busca de ninhos subterrâneos de larvas de besouro, que parasitam ao depositar ovos. Elas não são agressivas, mas se defendem com precisão. Sua coloração brilhante não é apenas bonita, é um aviso visual. Uma picada é suficiente para ensinar essa lição. Elas raramente são vistas em grupos e não constroem ninhos visíveis, e isso as torna imprevisíveis. Você pode avistar uma vagando por uma trilha ou descansando em uma planta.
Um encontro inesperado com algo que parece uma joia, mas pica como fogo. No vasto e selvagem mundo de insetos da Austrália, a formiga azul prova que mesmo as coisas mais belas podem trazer uma surpresa brutal. Este inseto não morde, não pica, ele apenas pousa e, se for esmagado ou mesmo manuseado levemente, libera uma substância química tóxica que pode transformar a pele humana em um campo de batalha. Os besouros bolha são lentos, quase desajeitados e frequentemente confundidos com insetos inofensivos, mas eles carregam cantaridina, uma substância química tão poderosa que apenas um traço pode causar bolhas graves. A reação é rápida. Após o contato, a pele começa a ficar vermelha e, em seguida, formam-se bolhas dolorosas que podem levar dias para cicatrizar. Em alguns casos, a irritação se espalha para além do local inicial. Os olhos, se expostos, podem sofrer lesões graves. E pior, se a cantaridina for ingerida acidentalmente por mãos, alimentos ou água contaminados, pode causar desconforto gastrointestinal e até danos renais. Os agricultores temem os besouros bolha há muito tempo, porque até mesmo alguns insetos esmagados misturados ao feno podem envenenar o gado. No entanto, eles ainda estão por aí, vagando por jardins, campos e até quintais durante os meses mais quentes. Suas cores variam: laranja, vermelho, preto ou metálico. Mas o perigo permanece o mesmo. Eles não perseguem nem atacam. Mas sua defesa passiva é uma das mais perigosas no mundo dos insetos. Um único passo em falso, roçar um com a pele nua ou prendê-lo contra o corpo, pode desencadear uma reação dolorosa que ninguém percebe. Em um mundo cheio de ferrões e mordedores, o besouro bolha se destaca por causar danos. Sem nunca querer, ela tamborila na madeira com as asas, enviando vibrações pelo ar. Um aviso para qualquer coisa que se aproxime demais. Esta é a vespa guerreira, e ela não blefa. Nativa da América Central e do Sul, ganhou o título de uma das vespas mais temidas do mundo dos insetos. Alguns especialistas dizem que sua picada pode até rivalizar com a da formiga-bala. E isso já diz muito. A dor vem em ondas. Pessoas que já foram picadas a descrevem como quente, pulsante e profunda. Não dói apenas. Ela permanece irradiando pelos músculos e articulações. Para alguns, a picada causa paralisia temporária na área afetada, além de náuseas e suor. Uma picada é suficiente para fazer a maioria das pessoas recuar. Mas esta vespa pode picar várias vezes, e ao defender seu ninho, não se contém. As vespas guerreiras constroem seus ninhos em árvores, pendurando-os como lanternas de papel. Suas colônias são altamente defensivas e respondem a ameaças com ataques em grupo com força total. O comportamento de tamborilar é seu primeiro movimento. Se isso não funcionar, elas saltam. Seus corpos negros e elegantes e padrões de voo agressivos as tornam fáceis de reconhecer depois de avistar uma, e impossíveis de esquecer após uma picada. À primeira vista, eles não parecem mortais. Pequenos, esguios, muitas vezes se escondem sob folhas ou cascas, mas os percevejos assassinos não precisam de tamanho para causar impacto. Esses insetos usam uma parte bucal afiada, semelhante a uma agulha, para perfurar a pele, e então injetam um veneno que começa a digerir o tecido quase imediatamente. Sua picada é projetada para velocidade e silêncio. Quando um percevejo assassino ataca, a dor é aguda e localizada. Segue-se inchaço e, em alguns casos, a pele fica vermelha, quente e dolorida por dias. Mas é o que acompanha a picada que os torna especialmente perigosos. Em partes da América Central e do Sul, algumas espécies são portadoras do Trypanosoma cruzi, o parasita responsável pela doença de Chagas. Embora nem todo percevejo assassino seja portador, o risco é real, e as consequências a longo prazo podem incluir danos ao coração e ao sistema digestivo. Eles são chamados de barbeiros quando se alimentam perto da boca ou dos olhos à noite. O nome soa inocente, mas não há nada de gentil nele. Eles se alimentam de sangue, geralmente enquanto a pessoa dorme, e o local da picada pode passar despercebido até que a irritação ou a doença se instale. Parece algo saído de ficção científica. Longo, verde, metálico e lento. Megacrânia batese, conhecido como bicho-pau da hortelã, é mais do que apenas uma folha ambulante. Quando ameaçado, não morde nem pica. Em vez disso, vira a cabeça e borrifa uma fina névoa de repelente químico diretamente no rosto de seu agressor. O líquido tem cheiro de hortelã-pimenta a princípio, mas não se deixe enganar. Se atingir os olhos ou membranas mucosas, pode causar queimaduras, cegueira temporária ou irritação intensa. A reação é intensa o suficiente para fazer predadores, tanto insetos quanto vertebrados, correrem. Até mesmo humanos relatam ardência nos olhos e desconforto na pele se forem atingidos de perto. Encontrado no norte da Austrália e em partes da Papua Nova Guiné, este bicho-pau vive entre as plantas pandanos, misturando-se perfeitamente com o ambiente. Sua defesa é passiva até ser provocado. Então, ele atira. O inseto não voa, é lento e não foi feito para o combate. Mas seu sistema de defesa compensa. O coquetel químico que ele produz é raro entre os insetos. Uma arma de precisão evoluída, armazenada em seu tórax, pressurizada e pronta para disparar. Ao contrário de muitos insetos que dependem de velocidade ou ferroada, este usa a química com um sucesso impressionante. Eles são invisíveis, imparáveis, e alguns ainda estão por aí. Esses são os vírus mais mortais que já assombraram o mundo.
No último ano da Primeira Guerra Mundial, enquanto os soldados lutavam em trincheiras e as fronteiras se deslocavam entre continentes, um inimigo completamente diferente iniciou sua invasão silenciosa. Não portava arma, nem usava uniforme. Viajava em trens, navios e em crises de tosse. A gripe espanhola, causada por uma cepa anormalmente agressiva do vírus da gripe H1N1, tornou-se uma das pandemias mais mortais que o mundo já viu, avançando de forma mais rápida e mortal do que qualquer um poderia imaginar. O que tornou esse vírus tão aterrorizante não foi apenas seu alcance. Foi sua velocidade e imprevisibilidade. Não se instalou apenas em hospitais ou campos de batalha. Apareceu em cidades saudáveis, bases militares e cidades superlotadas, varrendo populações em ondas. Em alguns casos, houve relatos de pessoas se sentindo bem pela manhã e entrando em colapso à noite. Comunidades inteiras fecharam enquanto o vírus se espalhava como fogo. Ao contrário da maioria dos surtos de gripe, que atingem mais os muito idosos ou os muito jovens. Este inverteu esse padrão. Muitas das vítimas eram jovens adultos, pessoas no auge de suas vidas. Cientistas ainda estudam por que isso aconteceu, e uma das teorias é que o vírus desencadeou algo como uma reação biológica exagerada em sistemas imunológicos mais fortes, causando mais mal do que bem. A pandemia não sobrecarregou apenas os hospitais, ela os sobrecarregou. Em cidades como Filadélfia e São Francisco, unidades de pronto-socorro foram instaladas em escolas e igrejas. Em determinado momento, as pessoas foram até aconselhadas a evitar apertos de mão e a usar máscaras de tecido em público, assim como vimos em eventos globais recentes. As ruas ficaram silenciosas, o comércio fechou as portas e a vida cotidiana parou. O vírus não durou para sempre. Quando desapareceu, havia infectado cerca de 1/3 da população do planeta. O número de mortos chegou a dezenas de milhões. O que tornou tudo ainda mais chocante foi o quão pouco a ciência pôde fazer na época para detê-la. Não havia tratamentos antivirais, vacinas e havia pouco conhecimento sobre o funcionamento dos vírus. Hoje, a gripe espanhola de 1918 continua sendo um marco. Ela mostrou a rapidez com que um vírus pode se espalhar, como a sociedade reage sob pressão e como as coisas se tornam frágeis quando a medicina não consegue acompanhar. Décadas depois, continua sendo um alerta, um lembrete contundente de que mesmo sem armas modernas, uma ameaça microscópica pode paralisar o mundo. Muito antes das vacinas modernas e das redes globais de saúde, um vírus reinava com medo absoluto: a varíola. Não se escondia silenciosamente, nem atacava em segredo. Manifestava-se com ousadia, através de febres, bolhas e cicatrizes que podiam durar a vida toda. Durante séculos, foi a doença mais temida da Terra. Em alguns surtos parecia que ninguém estava a salvo. Nem reis, nem exploradores, nem aldeias inteiras. Uma vez que chegava, não fazia perguntas. Permanecia até que não houvesse mais nada para infectar. Não era um vírus raro que surgia de vez em quando. A varíola estava por toda parte, cruzando continentes em navios, mercados e até mesmo em cortes reais. E deixou para trás mais do que doenças. Os sobreviventes frequentemente carregavam marcas profundas e visíveis no rosto, um lembrete da luta que venceram por pouco. Aliás, o termo varíola vem diretamente dessas cicatrizes. Em seu auge, a varíola era tão mortal que, em algumas regiões, ceifou mais vidas do que guerras ou fome. E não eram apenas os números, eram a velocidade e a gravidade. Cidades inteiras eram colocadas em quarentena. Em situações extremas, os infectados eram trancados em trajes de proteção, como o que você vê naquela foto assustadora com a figura acorrentada. Sim, isso é de uma ala de isolamento real durante um grande surto. O que tornava a varíola particularmente implacável era a forma como se espalhava. Não precisava de um animal transmissor nem de um clima tropical. Bastava uma pessoa infectada na multidão, um sopro, um objeto compartilhado, e a contagem regressiva começava. O vírus podia se agarrar a roupas de cama e até papel. Por isso, era quase impossível contê-lo sem isolamento rigoroso. Mas aqui está a surpresa. A varíola também é uma das maiores histórias de sucesso da humanidade. Após décadas de esforços globais coordenados de vacinação, o vírus foi declarado erradicado em 1980. É a única doença humana que já erradicamos completamente. Os cientistas usaram uma estratégia focada, rastreando cada caso, vacinando as comunidades vizinhas e não parando até que a última cadeia de infecção fosse quebrada. Mesmo agora, amostras do vírus são mantidas sob forte segurança em apenas 2 lugares do planeta. Um nos Estados Unidos e outro na Rússia. Por quê? Porque mesmo em um mundo cheio de novas ameaças, a varíola ainda detém o título de risco biológico supremo. É um lembrete do que já enfrentamos, do que superamos e do que pode retornar se baixarmos a guarda.
Há uma razão para a raiva ser temida há milhares de anos. É um dos vírus mais antigos conhecidos na história da humanidade, mencionado em textos antigos da Grécia e da Mesopotâmia, e mesmo hoje continua sendo um dos mais letais. Uma vez que os sintomas começam, a sobrevivência é quase impossível, não importa onde você mora ou quão forte é o seu corpo. Se a raiva atinge o cérebro, geralmente não há como voltar atrás. Este vírus não se espalha pelo ar, nem por picadas de mosquito. Ele segue um caminho mais pessoal, através da picada ou saliva de um animal infectado, geralmente cães ou criaturas selvagens como guaxinins e morcegos. É lá que ela se esconde, esperando uma chance de se infiltrar no sistema nervoso. E quando isso acontece, ela se move rapidamente. A infecção sobe pelos nervos, ignorando as defesas habituais do corpo, indo direto para o cérebro. Uma vez lá, os sintomas são bizarros e aterrorizantes: confusão, alucinações, espasmos musculares e um medo intenso de água. Esses sintomas não são apenas perigosos, são inconfundíveis. É por isso que a raiva inspirou tantos mitos ao longo dos séculos, desde lobisomens até possessão demoníaca. E, no entanto, há uma reviravolta estranha. A raiva também é uma das infecções virais mais preveníveis. Se tratada precocemente, antes do aparecimento dos sintomas, uma série de vacinas protetoras pode interrompê-la completamente. É por isso que a resposta médica é uma corrida contra o tempo. No momento em que ocorre uma picada, a contagem regressiva começa. O mais incrível é que, apesar da medicina moderna, a raiva ainda existe em mais de 150 países. Em regiões rurais, onde o acesso a vacinas e cuidados imediatos é limitado, o vírus continua à espreita. Mas em locais onde a prevenção é rotineira, como vacinação de animais de estimação e campanhas de conscientização, os casos caíram drasticamente. Houve um tempo em que os médicos usavam máscaras de metal para evitar a infecção enquanto tratavam os pacientes, como a imagem dos primeiros centros de vacinação, onde a linha entre ciência e medo se turvava. A raiva era intocável. Hoje é tratável, se você agir rápido. A raiva não é barulhenta como alguns outros vírus, não causa surtos massivos, mas é uma ação única. Ou você a interrompe cedo, ou ela vence. E isso a torna uma das infecções mais mortais já conhecidas pela ciência. Quando o HIV apareceu pela primeira vez no radar global, no início da década de 1980, confundiu os cientistas e aterrorizou o público. As pessoas estavam adoecendo com infecções estranhas, e ninguém entendia o porquê. O que se seguiu foi uma onda de medo, desinformação e silêncio. Mas, por baixo de tudo isso, havia um vírus que não explodiu em espaços públicos. Ele se espalhou silenciosamente, de pessoa para pessoa, muitas vezes sem sintomas por anos. O HIV, ou vírus da imunodeficiência humana, é incrivelmente inteligente em seu funcionamento. Em vez de atacar o corpo diretamente, ele atinge as próprias células que deveriam protegê-lo, especificamente as células imunes CD4. Ele enfraquece o sistema imunológico de dentro para fora, abrindo caminho para outras infecções. E como os sintomas podem levar anos para aparecer, muitas pessoas nem sabem que estão infectadas. O que torna o HIV especialmente perigoso é sua persistência. Ele se integra às células do corpo, escondendo-se e multiplicando-se. Ao contrário de muitos vírus que seguem seu curso em dias ou semanas, o HIV permanece vivo, a menos que seja tratado. Se não for controlado, pode levar a AIDS, uma condição em que o sistema imunológico fica tão fraco que até mesmo um resfriado comum pode se tornar grave. Mas há outro lado dessa história, o do progresso. Ao longo dos anos, a ciência mudou o jogo. Por meio de pesquisas cuidadosas e cooperação global, o que antes era considerado uma sentença de morte, agora é uma condição controlável para milhões. A terapia antiviral hoje ajuda as pessoas com HIV a viverem vidas longas e saudáveis. Não é uma cura, mas é um grande passo à frente. Mesmo assim, o vírus não desapareceu. Ele continua a se espalhar em muitas regiões, especialmente onde o acesso à saúde é limitado. É por isso que educação, testagem e prevenção são tão importantes. Ferramentas como testes rápidos e estratégias de proteção fizeram uma diferença real. O HIV não mudou apenas a medicina, mudou a sociedade. Ensinou ao mundo sobre saúde global, sobre compaixão e sobre como a ciência pode transformar o medo em esperança. E mesmo que a luta não tenha terminado, agora temos algo que não tínhamos no início: controle. Começou discretamente, com alguns casos inexplicáveis em um mercado. Ninguém esperava que as repercussões de um surto atingissem todos os cantos do planeta. Mas a Covid-19 não se espalhou como nada que o mundo moderno já tenha enfrentado. Ela se espalhou rapidamente, silenciosamente e mudou tudo. Como vivemos, como trabalhamos, como interagimos. A Covid-19 é causada por um coronavírus conhecido como SARS-CoV-2. Os coronavírus não são novos. Eles são responsáveis por alguns resfriados comuns e até mesmo por surtos anteriores, como o da SARS em 2003. Mas este tinha uma nova faceta:
A doença se espalhou eficientemente de pessoa para pessoa, mesmo antes de os sintomas aparecerem. E por ser nova, ninguém tinha imunidade. Era isso que a tornava perigosa. Das rodovias vazias de Los Angeles aos cafés desertos de Roma, o mundo parou. Não se tratava apenas dos sintomas, que variavam de febre e fadiga a dificuldades respiratórias. Era a escala. Hospitais ficaram sobrecarregados. Viagens aéreas foram interrompidas. Rotinas cotidianas desapareceram. De repente, videochamadas substituíram as salas de aula. Idas ao supermercado pareciam missões, e coisas simples como abraços se tornaram arriscadas. Apesar disso, a resposta global foi histórica. Em tempo recorde, cientistas desenvolveram vacinas, sistemas de saúde se adaptaram, cidades inteiras aprenderam a funcionar com máscaras, distanciamento e desinfetantes. Pessoas criaram rotinas a partir da incerteza. O vírus não desapareceu, mas o controle se tornou possível. Um dos fatos mais fascinantes, o vírus evoluiu constantemente. Novas variantes surgiram, cada uma com pequenas mudanças, pressionando a ciência e a política a acompanharem. É por isso que a Covid-19 se tornou mais do que uma doença. Tornou-se uma maratona de adaptação. Mesmo agora, os efeitos persistem. Algumas pessoas apresentam sintomas de longo prazo. As empresas mudaram para sempre. E a maneira como pensamos sobre saúde pública nunca mais será a mesma. A Covid-19 não foi apenas uma pandemia. Foi um ponto de virada. Mostrou o quão conectados todos nós estamos e quão frágil a vida normal pode ser quando a natureza muda de marcha. O vírus de Marburg não aparece nas manchetes com frequência, mas quando aparece, chama a atenção rapidamente. Conhecido por causar febre hemorrágica, semelhante à do Ebola, esse vírus apareceu pela primeira vez em 1967 na Europa, e não na África, durante experimentos de laboratório com macacos importados de Uganda. Esse surto surpreendeu os pesquisadores, matando os trabalhadores do laboratório em questão de dias. O que torna o vírus de Marburg tão assustador é sua extrema agressividade. Após uma curta incubação, o vírus ataca os vasos sanguíneos do corpo. As vítimas desenvolvem hemorragia interna grave, febre e choque. Em alguns casos, os órgãos começam a parar de funcionar rapidamente. O vírus não tem muito tempo para reagir. Ao contrário dos vírus respiratórios, o vírus de Marburg se espalha pelo contato direto com fluidos corporais ou superfícies contaminadas. Isso significa que profissionais de saúde e cuidadores enfrentam o maior risco. Trajes de proteção, protocolos de isolamento e unidades de resposta rápida são essenciais quando os casos surgem. Acredita-se que seu hospedeiro natural seja o morcego da fruta egípcio. Esses morcegos carregam o vírus sem adoecer e, em condições específicas, o vírus se espalha para os humanos, geralmente por meio da exploração de cavernas ou do manejo de animais. A partir daí, pode se espalhar entre pessoas se não for contido rapidamente. Um dos surtos mais preocupantes ocorreu em Angola, no início dos anos 2000. A resposta foi rápida, mas brutal. Áreas inteiras foram isoladas e a equipe médica usava trajes completos de proteção contra materiais perigosos, enquanto trabalhava para conter a disseminação. É uma cena que parece mais um filme de ficção científica do que a vida real. O vírus de Marburg não se espalha tão facilmente quanto a gripe, mas sua taxa de mortalidade pode chegar a mais de 80%. É por isso que cada caso é tratado como uma emergência de saúde pública. Mesmo uma única infecção pode disparar alarmes em diferentes países. É raro, mas é isso que faz com que pareça um relógio correndo. Sempre que alguém novo é infectado, há uma corrida para rastrear contatos, isolar casos e selar as rachaduras antes que o vírus escape. Não se tornou global, mas só precisa de uma chance. Se há um vírus que dá arrepios só pelo nome, é o Ebola. Surgiu pela primeira vez em 1976, numa pequena aldeia perto do rio Ebola, no que hoje é a República Democrática do Congo. Em poucas semanas, já tinha dizimado a maior parte da aldeia. Os sintomas eram diferentes de tudo o que a maioria dos médicos já tinha visto. Febres altas, hemorragias intensas e colapso súbito. O Ebola não se espalha facilmente pelo ar. Requer contato próximo com sangue, secreções ou materiais contaminados. Mas quando se espalha, espalha-se como um incêndio por comunidades unidas, especialmente onde os recursos de saúde são limitados. Sua taxa de letalidade pode chegar a 90% em alguns surtos. Isso, por si só, lhe dá a reputação de ser um dos patógenos mais mortais do planeta. Quando ele ataca, hospitais inteiros fecham, famílias se isolam, e o mundo observa atentamente qualquer sinal de que ele esteja cruzando fronteiras. O que dá ao Ebola seu poder não são apenas os sintomas, é o medo. As pessoas hesitam em procurar tratamento, preocupadas com o isolamento. A desinformação pode se espalhar mais rápido do que o próprio vírus. É por isso que a comunicação e a confiança são tão importantes quanto vacinas e alas de isolamento. O vírus provavelmente vem de morcegos frugívoros, que são portadores naturais. Às vezes, ele entra pelo contato com animais selvagens infectados. A partir daí, basta uma única pessoa para transmiti-lo. Os profissionais de saúde usam trajes de proteção de corpo inteiro para evitar qualquer exposição.
Nos últimos anos, os avanços nas vacinas trouxeram esperança. Durante grandes surtos na África Ocidental e novamente no Congo, vacinas experimentais e equipes de resposta rápida fizeram uma diferença real. Mas surtos ainda acontecem. E sempre é uma corrida contra o tempo para contê-los. O Ebola é um lembrete de que mesmo hoje, os vírus ainda podem levar as sociedades ao limite. É um desafio que mantém as autoridades de saúde alertas e as comunidades resilientes. Com a resposta certa, podemos detê-lo, mas somente se agirmos rápido. O Nipah não é tão conhecido quanto outros vírus, mas isso não o torna menos perigoso. Descoberto pela primeira vez na Malásia no final da década de 1990, esse vírus já apareceu na Índia e em Bangladesh, com resultados fatais. O que torna o Nipah tão assustador é a rapidez com que age e a gravidade dos sintomas. Esse vírus é transmitido de animais para humanos, especificamente de morcegos frugívoros. Esses mamíferos voadores são portadores naturais e podem eliminar o vírus pela saliva, urina ou restos de frutas. Em alguns casos, porcos também atuaram como hospedeiros intermediários, mas a verdadeira preocupação começa quando ele atinge as pessoas. Uma vez dentro do corpo, o Nipah pode causar uma série de sintomas, desde febre e sonolência até inchaço cerebral grave. Em alguns surtos, os pacientes desenvolveram encefalite, uma inflamação do cérebro, levando a confusão, convulsões e, em muitos casos, coma. A taxa de mortalidade chegou a 75% em certas regiões. O que diferencia o Nipah é seu potencial de transmissão entre humanos, especialmente em ambientes de saúde. É por isso que médicos e enfermeiros em zonas de surto usam equipamentos de proteção completos. O vírus não se espalha facilmente pelo ar, mas o contato próximo o torna um risco real para quem presta cuidados. Não há tratamento ou vacina aprovados, o que coloca um grande foco na prevenção. Limitar o contato com morcegos, evitar frutas que possam ter sido expostas e responder rapidamente a quaisquer casos suspeitos. O Nipah é um exemplo clássico de como um vírus pode saltar do mundo natural para os humanos em um piscar de olhos. É também um lembrete de que, às vezes, os vírus mais assustadores são aqueles sobre os quais menos ouvimos falar. O Zika passou despercebido por décadas. Foi descoberto na década de 1940 em Uganda, mas durante anos pareceu relativamente inofensivo. Isso mudou drasticamente quando o vírus se espalhou pela América do Sul e além. De repente, o Zika estava em toda parte e teve uma reviravolta devastadora. O vírus se espalha pela picada do mosquito Aedes, o mesmo transmissor da dengue e da febre amarela. Uma vez infectado, a maioria das pessoas nem percebe. Os sintomas geralmente são leves: febre, erupções cutâneas, dor nas articulações. Mas o verdadeiro perigo está no que o Zika pode causar durante a gravidez. Quando transmitido a uma gestante, o vírus pode interferir no desenvolvimento fetal. Foi essa ligação que surpreendeu os cientistas e atraiu a atenção global para o Zika. Bairros inteiros no Brasil e em outros países foram pulverizados, monitorados e estudados. Agências de saúde pública lançaram campanhas rápidas para alertar as pessoas e reduzir a população de mosquitos. Nas áreas mais afetadas, as autoridades incentivaram as pessoas a tomar precauções extras contra picadas de mosquitos. Redes, repelentes e até mesmo programas de limpeza urbana tornaram-se ferramentas essenciais no combate. O foco não era apenas tratar a doença, era prevenir a transmissão antes mesmo de ela começar. O Zika lembra ao mundo que nem todo vírus se anuncia com sintomas fortes ou surtos em massa. Às vezes, são os silenciosos que mais podem mudar vidas. Sem uma vacina amplamente disponível ainda, a prevenção continua sendo a melhor defesa. E onde quer que os mosquitos Aedes prosperem, o Zika nunca está longe. Antes que o mundo soubesse da Covid-19, existia a SARS. Em 2003, esse coronavírus surgiu na Ásia e rapidamente pegou o mundo desprevenido. Começou com alguns casos de pneumonia no sul da China, mas logo se espalhou para Hong Kong, Canadá e mais de 2 dezenas de outros países. SARS significa Síndrome Respiratória Aguda Grave. O vírus por trás dela, um tipo de coronavírus, se espalhava principalmente por contato próximo e por gotículas respiratórias. O que a tornava tão perigosa não era apenas a doença. Era o fato de que profissionais de saúde, famílias e viajantes eram vulneráveis antes que alguém entendesse sua gravidade. Hospitais se esforçaram para isolar pacientes. Andares inteiros foram fechados. Algumas cidades, como Toronto e Singapura, entraram em lockdown. Equipes médicas usaram equipamentos de proteção pesados e aferições de temperatura se tornaram a norma em aeroportos e prédios públicos. O que é impressionante é como o mundo respondeu. Sistemas de saúde internacionais trabalharam juntos, compartilhando dados, rastreando casos e aprendendo em tempo real. Quando o surto terminou, a SARS havia infectado mais de 8.000 pessoas e causado centenas de mortes, mas também deixou um plano para futuras pandemias. A SARS não se tornou um desastre global como a Covid-19, mas chegou perto. Mostrou a rapidez com que os coronavírus podem cruzar fronteiras. Também provou que a contenção rápida, os alertas precoces e a cooperação global podem mudar o resultado. A SARS foi a prévia. E quando o próximo coronavírus bateu a porta,
O mundo teve uma vantagem, graças às lições aprendidas com essa tempestade silenciosa. A febre de Lassa não recebe muita atenção fora da África Ocidental, mas para as pessoas que vivem lá, é uma preocupação constante. Este vírus é transmitido por um roedor comum, o rato multimamado, que frequentemente compartilha comida e espaço com humanos. E quando esses ratos deixam para trás fezes ou urina, o vírus pode se espalhar rapidamente. A infecção ocorre quando as pessoas entram em contato com alimentos ou superfícies contaminadas, ou mesmo inalam partículas agitadas por atividades cotidianas, como varrer. Uma vez dentro do corpo, a febre de Lassa pode desencadear uma série de sintomas, alguns leves, outros perigosamente graves. Em certos casos, afeta o fígado e outros órgãos, causando hemorragia interna e choque. O vírus não é transmitido pelo ar no sentido tradicional, mas a transmissão de pessoa para pessoa é possível, especialmente em hospitais. É por isso que a equipe médica é treinada para agir rapidamente e usar medidas de proteção adequadas. A febre de Lassa não se espalha como fogo, mas nas condições certas pode desencadear grupos mortais de infecção. O problema? Muitos casos não são diagnosticados. A febre de Lassa pode se parecer com malária ou febre tifoide, tornando mais difícil de ser detectada precocemente. Esse atraso dá ao vírus a chance de se mover silenciosamente pelas comunidades. Os esforços estão crescendo para melhorar os testes e a conscientização, mas o vírus ainda ressurge regularmente. A Lassa é um lembrete de que nem todos os vírus mortais chegam às manchetes. Alguns esperam silenciosamente em segundo plano, surgindo sem aviso. E enquanto as condições para a transmissão permanecerem, a ameaça permanece viva. MERS, a abreviação de Síndrome Respiratória do Oriente Médio, é outro coronavírus com reputação séria. Identificado pela primeira vez na Arábia Saudita em 2012, esse vírus foi transmitido aos humanos por meio de camelos. Parece incomum, mas em algumas partes do mundo, o contato próximo com camelos, por meio da agricultura, corridas ou comércio, faz parte da vida cotidiana. A MERS não se espalha facilmente entre as pessoas, mas quando isso acontece, especialmente em hospitais, as consequências podem ser graves. O vírus causa febre, tosse e insuficiência respiratória em muitos casos. Alguns pacientes desenvolvem pneumonia e outros precisam rapidamente de cuidados intensivos. A taxa de mortalidade, cerca de 30%, uma das mais altas para qualquer coronavírus conhecido. Os surtos se limitaram principalmente ao Oriente Médio e à Coreia do Sul, onde um viajante desencadeou uma cadeia de casos em hospitais. O que tornou o MERS perigoso não foram apenas seus sintomas, foi a facilidade com que se espalhou em ambientes fechados. Uma pessoa infectada pode expor dezenas de pessoas antes mesmo de perceber que estavam doentes. Os camelos continuam sendo a chave para entender como esse vírus persiste. Embora a maioria dos camelos não mostre sinais de doença, eles podem ser portadores do MERS por longos períodos. Pesquisadores continuam monitorando rebanhos e testando novas vacinas para bloquear a transmissão futura. O MERS não se tornou uma pandemia, mas deu ao mundo outro alerta sobre o poder dos coronavírus de surpreender e se espalhar. E em áreas onde humanos e animais vivem lado a lado, é um lembrete constante de que mesmo as fontes mais improváveis podem esconder uma ameaça séria. É isso aí. Qual foi a doença mais grave que você teve? Escreva nos comentários. E não se esqueça de conferir nossos outros vídeos.